queridos e minhas queridas. Mais uma live, vamos chegando. Hoje eu tô muito feliz que eu vou receber um amigo muito querido, Léo Arrighi, que a gente vai falar sobre visibilidade trans, mas é o trans não binário. A gente vai entender o que é isso e vai conhecer mais dessa pessoa maravilhosa que já tá aqui. E a gente vai entender o que é o trans não binário, né? O que ele tem pra nos contar, vai contar um pouco da sua história de amizade, que a gente tem uma história linda de amizade. Vou aceitar aqui. Bem, meu amor, minha vida. Olá! Olá, E aí, Pedro, tudo bem? tudo bem, meu amor? Tudo bem, tranquilo. Eu te agradecer por ter dado o convite, começar aqui. Ai, desculpa, Pedro, não entendi o que você falou. Primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado. Ah, eu que agradeço pela plataforma, né? Você está fazendo essas lives maravilhosas com assuntos super relevantes e fiquei muito feliz com o seu E não podia convite. faltar você, né? Ah, Conta um agradeço. pouquinho quem é essa pessoa maravilhosa. Você que é maravilhoso, Pedro. Conta um Todo pouquinho mundo. de você. Então, eu fiz um. Eu pensei, né, que a gente ia falar hoje, quais eram as coisas importantes de a gente dizer. E, ui, primeiro de tudo, eu acho importante dizer que tudo que eu vou falar aqui hoje é a partir da minha experiência, né, enquanto uma pessoa não binária, mas que não fala sobre a totalidade das pessoas não binárias. Eu acho que Sim. é importante deixar isso claro, porque eu tenho um recorte social, racial, né? Eu sou um corpo lido de uma certa forma, e eu vou falar do meu entendimento sobre não binariedade e da minha experiência, né? Mas eu acho que seria interessante, inclusive depois, eu posso até te indicar pessoas não binárias que têm outros recortes, né? De raça, de classe e tal. Sim. Explica pra gente o que é o não binário. Sim. Primeiro, para a gente entender o que é não binariedade, é importante a gente entender o que é transgeneridade, né? Transgeneridade, ela é um termo que significa você não se entender dentro do gênero que foi imposto no seu nascimento. Dessa forma, existem as pessoas transbinárias e as pessoas trans não binárias. As pessoas transbinárias são as que não vão se entender dentro do gênero que foi imposto no nascimento e que vão querer transicionar para o gênero oposto, né? Dentro dessa binariedade que a nossa sociedade funciona. E as pessoas trans não binárias são as que não reconhecem essa binariedade e não sentem essa necessidade de reproduzir ou de se expressar dessa forma binária. Então, tanto pessoas transbinárias quanto pessoas trans não binárias, todos somos pessoas trans. Acho que isso é importante ficar claro, que o termo trans é um termo guarda-chuva que abrange, né, essa possibilidade das pessoas binárias e as pessoas não binárias. O que significa binário, né? Binário vem de dois. Esse prefixo bi é de dois. A nossa sociedade ocidental europeia, né, que a gente, mesmo no Brasil, sendo América Latina, a gente vive nos parâmetros da sociedade europeia, a gente tem um pensamento binário generalizado, na verdade, sobre bom e mal, céu e inferno, homem e mulher. O pensamento europeu, eurocêntrico, ele é calcado muito dentro de binariedades.
E a não binariedade é justamente recusar essa dualidade, né? Que nós, como seres humanos, a gente é muito mais múltiplo, né? Plural do que dois polos opostos, né? Então a não binariedade vem meio que nesse sentido de desnaturalizar esses opostos que não são naturais, né? São fabricados na nossa sociedade. E meio que de questionar a naturalidade, né? Quando nossas mães estão grávidas, um médico vai lá, faz um ultrassom e já diz é homem, é mulher. E aí, dentro disso, todo o nosso futuro... Pois é, e todo o nosso futuro é traçado e a gente acaba tendo que suprir essas expectativas sobre o que é ser homem, o que é ser mulher. E a não binariedade vem muito nesse sentido de colocar em xeque mesmo a naturalidade desses dois gêneros, né, homem e mulher. É importante dizer também que as identidades, tem muita gente que deslegitima a não binariedade dizendo que é uma invenção, que é uma coisa nova, que as pessoas estão, enfim, viajando, inventando coisas novas. E não é verdade. Na verdade, desde que o mundo é mundo, existiram pessoas que não se identificavam dentro dos parâmetros da sua sociedade, né? Assim, de como o gênero é dividido. E assim, a homossexualidade e a heterossexualidade também têm uma historicidade, né? Elas não são naturais desde sempre. A heterossexualidade, para você ter uma noção, ela foi dicionarizada, né? Entrou para o dicionário em 1934. Antes, a noção de heterossexualidade não era muito definida como a gente tem hoje, né? Primeiro, nomearam a homossexualidade, que foi visto como desvio, porque o desvio ele é sempre nomeado primeiro como o que não é natural, o que é o desvio da norma. E aí depois a heterossexualidade foi demarcada, porque existe uma tendência da hegemonia, né, os heterossexuais, as pessoas cisgêneras, de se colocarem como naturais. Então eles não querem ser nomeados. Existe uma grande resistência até de uma parcela pequena, meio barulhenta, assim, de feministas radicais, né, que não reconhecem o termo cisgênero para nomeá-las, porque no entendimento delas, elas estão sendo marcadas. Mas é muito importante essa marcação da cisgeneridade, da transgeneridade, assim como foi um dia da heterossexualidade. Né? Demarcar que a hegemonia também não é natural. O nosso comportamento, a nossa forma de nos relacionar estão sempre ligadas à nossa cultura. Né? São construções sociais. Isso. E como é que descobrir o eu te conheci como que foi? Sim, então, faz parte de um processo de descobrimento e de autonomia mesmo, né? De poder falar sobre si próprio nos seus próprios termos. Porque a gente que é desviante, a gente é sempre nomeado pelo outro, né? A gente é sempre apontado e nomeado e colocam a gente dentro de certos estereótipos. E aí eu passei muito tempo da minha vida me entendendo como uma pessoa bissexual, né? Para falar nos termos da sexualidade, mas que percebia que não era muito isso de onde vinham as minhas opressões, as opressões que eu passava. Porque eu tinha outros amigos que eram homossexuais, que eram bissexuais, e que não passavam a mesma coisa que eu passava. E aí eu comecei a entender que, na verdade, as opressões que perpassavam a minha existência
vinham muito mais da forma como eu me comportava, da forma como eu me expressava, do que as pessoas que eu me relacionava, entende? Então, eu comecei a entender que não era uma questão de sexualidade em si, né? A grande parte da opressão que eu sofria e que eu sofro, né, até hoje, vem mais desse eixo, assim, do gênero. E quando eu tive esse clique, foi muito importante e me deu muita autonomia e me fez entender qual era a bandeira primordial que eu tinha que abraçar, né, para poder lutar pelos meus direitos. Então, assim, são opressões diferentes que, por exemplo, uma pessoa que se relaciona com um homem, uma pessoa que foi determinada homem no nascimento, né, um gay, dizendo assim, um homossexual, mas que ele não dá pinta, que ele é heteronormativo, ele vai sofrer, claro, com a homofobia, a sociedade é homofóbica. Mas se ele não der pinta, ele não vai sofrer as mesmas coisas que eu sofri a vida inteira por me expressar de uma maneira, né, mais delicada, que é vista na sociedade como uma coisa feminina. E aí, assim, dizendo sobre o meu processo, eu fui o que se chama de criança viada, né? Termo que foi popularizado assim, criança viada. Quando eu entrei na escola, acho que as minhas primeiras lembranças de bullying nesse sentido, assim, né? Foi quando eu entrei na escola, já no jardim de infância. As outras crianças, as crianças mais velhas da escola e até da minha turma, já identificavam em mim um comportamento não hegemônico, assim, eu não gostava das coisas que os meninos gostavam, tinha uma delicadeza, né, uma coisa assim diferente. E aí, desde então, eu passei a sofrer muito bullying na escola. E durante muitos anos, quando você não tem referências sobre pessoas não binárias, você não vê isso em lugar nenhum. Eu sou uma pessoa dos anos 80, né? Eu sei que eu tenho essa cara de novinha, mas hoje em dia tem várias referências, né, de pessoas não binárias. Mas na minha época não tinha. Então, assim, eu não entendia que a minha existência era possível da forma que eu era. E eu não achava que aquilo era feminino ou masculino, porque essas coisas, esses signos, né, de feminino e masculino são muito arbitrários. Então, mas aí começou nessa fase, eu fui uma pessoa adolescente muito andrógena, claro, fazendo aqui um adendo, né, que eu acho importante, que essa coisa da androgenidade, da androgenia, né, ela não é um pré-requisito para ser uma pessoa não binária. Até porque a leitura que a sociedade tem de pessoas andrógenas é uma leitura muito problemática. Assim. Os corpos que são lidos como andrógenos, por acaso, eu faço alguns desses requisitos, né? Que o corpo visto como andrógeno é o corpo branco, corpo magro, corpo esguio, enfim, diversas coisas aí que são problemáticas, mas de alguma forma eu cumpria, né, esse estereótipo. E na minha adolescência eu fui uma pessoa muito andrógena e eu achava super divertido, assim, porque eu andava na rua em Petrópolis, as pessoas me confundiam com a minha irmã, era muito comum, assim, me chamarem pelo nome da minha irmã, porque minha irmã, a gente é muito parecida, né? E eu senti um certo prazer nisso, mas como na minha adolescência também foi uma fase que ainda não existia referências de pessoas não binárias, a homossexualidade, né, o termo gay e tal, me contemplavam de alguma forma. Eu não problematizava muito isso. Apesar de, no meio LGBT de Petrópolis, eu ter sofrido muita bifobia. Porque eu sempre fui uma pessoa bi, nunca escondi isso, nunca deixei de me relacionar com as pessoas que eu tinha vontade, que eu queria. E aí, isso foi um outro clique, assim, né? Porque eu percebia a diferença que tinha de mim para os gays, para essas outras pessoas que faziam parte do mesmo grupo, entre aspas, que eu. E aí, quando eu parei para analisar isso, né, eu comecei a perceber que era justamente isso, assim. Não era uma questão de sexualidade, sim de expressão, como eu gostava de ser lida socialmente, como eu gostava de me comportar, etc.
Diga. Não, eu tô lendo comentário Pedro, vai lendo aí e guardando assim meio de cabeça as questões, porque eu tô aqui divagando e não tô lendo muito, não. por favor. O que você falou, bem antes da questão da ativação da personalidade. Sim. E aí, assim, desde criança, por ter sido isolada compulsoriamente, né, em diversas situações, eu me refugiei muitas vezes em ler, escrever, eu gostava muito de ficar, porque eu realmente fui uma criança, na adolescência nem tanto, até fui uma pessoa bem social na adolescência, mas na infância existiu mesmo um limbo social, assim. E aí eu acho que isso, de alguma forma, hoje em dia, analisando assim em perspectiva, eu percebo que foi, de certa forma, uma coisa que me salvou, poder ter me refugiado nos livros, na escrita, né? Eu gostava muito de escrever, é uma coisa que eu gosto até hoje. E é isso, acho que assim, isso é uma coisa bem comum na vivência de pessoas não binárias, essa falta dessa sensação de pertencimento e de identificação para fora, né? Porque quando você não se vê representada em lugar nenhum, parece que a sua existência não é legítima, né? E quando você conheceu Pois é, eu desde sempre, eu pude viver na adolescência uma certa liberdade, né, em Petrópolis, porque eu nunca baixei a cabeça. Eu sofri bastante com isso, sofri agressões na rua, enfim, diversas coisas, mas de alguma forma eu fui uma pessoa bem corajosa, assim, de enfrentar esse conservadorismo aí da cidade. Vamos fazer parênteses, né? Você não Foi. A gente se conheceu no Twitter lá em 2008, 2009. Pois é. E a gente conversava, né? E aí eu tirei o Pedro do armário com tudo. Foi isso mesmo. Eu tô grato. Mas sim, esse processo de sair de Petrópolis, né, que é uma cidade, não é pequena, né, é uma cidade média, assim, hoje tem 400 mil habitantes, né, mas é uma cidade muito conservadora, né, uma cidade de bolsominion, né, para quem não sabe. E foi muito importante, sim, vir para a universidade, vir para um outro contexto, né, longe da família, podendo experimentar outras possibilidades com o meu corpo, com a minha expressão, assim, foi super importante, com certeza. E eu acho que foi mais uma virada de chave, assim. Apesar de eu já transitar no mundo como uma pessoa não binária desde que eu morava aí, ter contato com outras pessoas que pensavam assim, né, que debatiam esse assunto. Inclusive eu vi que a Jogada, minha amiga, está aqui na live, que foi uma pessoa muito, muito importante no meu processo. Ela foi uma pessoa que me apresentou Niterói, né? Para quem não sabe, eu moro aqui em Niterói. Me apresentou Niterói, me ambientou aqui, me apresentou pessoas maravilhosas. E aí foi um outro salto, assim, né, de possibilidades na minha vida. Você que é produtor cultural, né? Você tem conceito quando você vai trabalhar. Então, mais ou menos, né? Eu sinto, na verdade, os preconceitos estruturais. Os preconceitos estruturais seriam o quê? Tipo, não ser chamada para certos trabalhos, viver meio que numa incerteza, assim, né? Que eu acho que as pessoas cisgêneras vivem menos essa incerteza se vão conseguir um trabalho ou não e tal. Mas quando me chamam para um trabalho, normalmente as pessoas já têm conhecimento da pessoa que eu sou. Então, normalmente eu não sinto isso. Assim, os últimos trabalhos que eu participei, por exemplo, eu posso dar o exemplo de um que foi o último, que foi no Armazém da Utopia, que é um centro cultural, né, aqui no Rio, e que
foram incríveis comigo, já cheguei lá, eles sabendo que eu era uma pessoa não binária, isso foi respeitado da melhor forma possível. Normalmente a gente acaba se envolvendo com trabalhos que têm a ver com a nossa existência, né? Então, assim, até hoje eu tive sorte de não sofrer nada muito violento, assim, Em nesse relação à sentido. família, essa transformação. Eu tenho relativamente sorte em relação a isso, assim, de família, porque eu tenho uma mãe incrível. Infelizmente ela não tá assistindo a live porque ela não tem Instagram, mas depois eu vou mandar para ela assistir. Mandar um beijo pra ela, amo ela, Nath. Beijo. Ela te adora. Também amo ela. E assim, eu tive essa sorte assim, de ter uma família bem compreensiva, eu tenho tias maravilhosas, eu tenho uma sobrinha incrível que está assistindo a nossa live, eu já vi que ela está aqui. E eu sei que são grandes privilégios, são um privilégio enorme, porque assim, a maioria das pessoas Não tem essa base. não tem. E isso é fatal, né? Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas trans, no geral, né, binários ou não binários, tem pouquíssima aceitação familiar, pouca oportunidade de trabalho, e isso é muito complicado na vida da gente, assim, porque acaba empurrando a gente para certas situações que na sociedade são entendidas como naturais para a gente, né, como, por exemplo, a prostituição, e que não são naturais. Na verdade, eu tive esse privilégio da minha mãe sempre... Ai, minha sobrinha comentou ali, linda, te amo. De ter... A minha mãe sempre me incentivou a estudar. Quando eu tive problemas na escola, depois eu tive que ir para um supletivo, minha mãe me ajudou a pagar. Enfim, várias coisas que te dão uma certa base, né? Para eu poder estar aqui hoje numa universidade, ocupando, né? Podendo falar sobre a minha narrativa, podendo debater sobre esse tema, falar sobre a minha vida. Então, assim, família, claro que tem percalços, né? Nem toda família é perfeita. Eu tive que debater, tive que explicar. Até hoje, para algumas pessoas, às vezes, eu tenho que explicar uma coisa ou outra. Mas, no meu caso, é um ponto fora da curva, realmente. Assim, eu tenho esse privilégio da minha família ser mais ou menos, né? Não é perfeita, mas que família perfeita, né, Pedro? Pois é, não é. Não existe. Não, eu vou te vários recortes do não binário. Explica um pouco melhor desse Tem pessoas que se entendem como agênero, por exemplo, que recusam completamente, né, a ideia própria de gênero. Tem pessoas que se entendem como gênero fluido, né, que esse sentimento, né, essa identidade, ela oscila. Tem algumas nomenclaturas, né? Eu acho importante a gente estar atento a isso e não ridicularizar de forma nenhuma quando as pessoas se colocam de uma forma ou de outra, porque a pessoa está ali falando sobre coisas que ela realmente experiencia, né? E tem pessoas que ficam, mas isso é tão complicado, cada dia tem mais nomes. Pois é, cada dia tem mais nomes e vai ter mais nomes. Pois é, quem disse que seria fácil, né? E assim, se é complicado para você entender isso, imagina pra gente que vive, né, essas situações, vive na pele, coisas assim. Então, assim, é muito chato quando alguém fala que é complicado entender isso. Então, seria tão legal se as pessoas só se dispusessem a ouvir, né, a nossa narrativa, porque é isso, o mundo muda, as identidades são fluídas e vai surgir cada vez mais nomes para isso mesmo. Acho que essa coisa de dar nome à sua experiência é uma coisa nova e é uma coisa muito importante, porque por muito tempo a gente foi só apontada e patologizada, né? A gente era colocada sempre num pacotinho. numa caixinha no campo médico, né? Dizendo que a gente tem disforia, que a gente tem problema mental. E a gente está dizendo, não, olha só, nós temos vidas completamente normais, a gente só quer ter a possibilidade de nomear as nossas experiências, as nossas existências, né? Eu acho que faz parte da cultura, né?
Não entendi, desculpa. Faz parte da evolução, né? Faz parte. E quem não acompanhar, infelizmente, vai ficar para trás, né? Então, eu acho importante todo mundo se dispor a entender, né? Um pouquinho, A minha, que seja. a minha voz tá um pouco de errado. Aqui não sai. A minha voz tá dando eco? Bolinha. Ah, sim. Que falaram pra você. Talvez você pode diminuir um pouco o volume. Não sei. Mas eu não deu nada, não. Enfim. Então, aí eu queria falar uma coisa que... Continua. Sim. Que existe um discurso corrente hoje, né, que é muito forte entre os fundamentalistas, que é a questão da ideologia de gênero. Eles dizem que a gente está querendo entrar nas escolas, querendo destruir a família, né, essa coisa que a gente sabe, e eles estão querendo proibir o debate sobre gênero e sexualidade nas escolas. Isso é muito complicado, né? Porque quando eu era criança, quem me dera ter tido algum tipo de aula, né, de debate na minha escola sobre um assunto como esse. E eu queria dizer que, na verdade, eu acho importante a gente saber disso, que a ideologia hegemônica de gênero é a ideologia que a gente vive hoje, que as pessoas estão dentro da barriga da mãe e já são ditas, né, são homem e mulher, e aí... Uma coisa que eles falam relação. E assim... Todo mundo trabalhando, né? Eu odeio isso. Isso é ridículo, isso é ridículo. Inclusive, assim, uma vez eu até falei isso. Se algum amigo meu, amiga minha, for ser pai ou mãe e fizer chá de revelação, pode esquecer que eu existo, porque, assim, não entendeu nada da minha existência, não aprendeu nada comigo. E, assim, a ideologia predominante é essa, né? É essa que ela é tão artificial, porque a gente que é trans, a gente é acusada de ser artificial. Mas a cisgeneridade, ela também é artificial, tanto que ela tem que ser reforçada o tempo todo. Na verdade, a primeira fase da nossa infância, quando a gente começa a verbalizar e aprender a se virar no mundo, o que é essa fase, se não a fase que a gente aprende a ser homem ou mulher? Os comportamentos, eles são repetidos, os pais e as mães, né? Claro que não é por maldade, é por uma questão cultural, né? Mas eles ensinam as crianças a ser homem ou mulher. Ah, menino não faz isso, menina não faz aquilo. Então, assim, se uma coisa é tão natural, por que ela precisa ser tão reforçada? Né? Tão reforçada. Então, é óbvio que não é natural. E claro que a gente também está tentando levar uma ideologia, que é uma ideologia contra-hegemônica. Que é uma ideologia que diz: você pode ser quem você é. Olha só que ideologia que é menos violenta. Porque a ideologia hegemônica que a gente vive, que é cisnormativa, ela diz que você não pode ser quem você é. Você tem que se enquadrar, você tem que se enquadrar, você tem que ser assim, assado. Menino não cruza a perna, menino não chora, menina brinca de boneca. E aí a gente vai construindo cada vez uma sociedade mais violenta, né? E diferenciando os sexos, que isso é a base da violência. Quando você diferencia os sexos, você hierarquiza. E aí você coloca os meninos como poderosos, como aventureiros, como corajosos, e as meninas como frágeis, como donzelas. Isso é uma ideologia violenta, isso é terrorismo de gênero que fazem com as crianças. Então, assim, a gente é ideológico mesmo, a gente tem uma ideologia. Só que a nossa ideologia é a ideologia da não violência. É a ideologia do amor. E da não intervenção, tipo, seja e deixe ser, sabe? Você não precisa ficar impondo coisas a crianças, sabe? A gente também não quer impor, a gente não quer fazer crianças trans, isso é uma falácia que existe. A gente só quer que as crianças sejam livres e possam se expressar do jeito que elas... Exatamente. Ô, Léo, eu não tenho interesse numa coisa aqui sobre a
escrita, né? Porque quando eu vou tirar, Sim. tu tá lá, tá Sim, então, uma das coisas que a gente, enquanto pessoa não binária, pleiteia, né, é, é a linguagem neutra de gênero, que é o quê? A gente tenta, a língua portuguesa, as línguas latinas no geral, né, elas são muito generificadas. A gente fala a cadeira, ou a parede, a mesa, né, a gente dá gênero para as coisas e para as pessoas. Quando a gente está conversando com as pessoas, a gente generifica o tempo todo, né? Então, o que a gente pleiteia, na verdade, é uma linguagem um pouco menos generificada. E é importante dizer também que, assim como as identidades elas evoluem com o mundo, né? A linguagem ela também é viva. Qualquer pessoa, né? Tem uma pessoa que mora aqui comigo que é um linguista, faz doutorado. Meu amor maravilhoso, Andrezinho, tá aqui do meu lado. Qualquer linguista sabe disso, né? A linguagem ela é viva. A gente tem termos novos que surgem e a língua ela pode ser hackeada, né? Agora, até eu vou confessar para você, eu também tenho alguma dificuldade verbalizando de falar termos, às vezes com E no final, enfim. Mas isso é uma coisa que eu me proponho a tentar. Falar amigos, falar, né? Dessa forma, não... Lindas, né? Isso. Não precisa marcar o gênero, né? Isso. Ao invés de filho ou filha, fala filhe. Enfim, é uma coisa que, com certeza, a minha geração não vai ver as pessoas falando dessa forma, obviamente. Mas é um tensionamento que a gente está fazendo aqui nesse momento para que, quem sabe, a língua vá se modificando de uma forma que ela não precise ser tão binária no futuro. Entende? A gente não quer mudar a gramática hoje. A gente não vai intervir nisso, até porque para a gramática mudar, precisa de todo um consenso, né? Não é assim do dia para a noite. Mas a gente começar a usar termos mais neutros, a língua ela vai se modificando aos poucos e todo mundo fica feliz com isso, porque um termo neutro, ele contempla pessoas não binárias e ele contempla pessoas binárias também, porque todo mundo está incluso, né? Quando você fala neutro. É uma linguagem que não exclui ninguém. Com certeza. E eu acho que é um grande legado da nação futura, né? Sim, por exemplo, que está assistindo. Sim, exatamente. Oi? Eu confio muito. Eu também. Eu tenho muita fé nas crianças. Eu sempre digo isso. A F falou aqui que... peraí, deixa eu ler aqui. Isso é maravilhoso. A linguagem está viva. Ela falou aqui, peraí, ai meu Deus, perdi. A linguagem está viva e está se modificando e se transformando. Exatamente. Eu acho que a própria vida, a nossa vida, né, de pessoas trans, está modificando a gramática. Isso é muito interessante, né? Botaram aqui importante a bandeira de luz. Isso. Muito importante. Muito importante. Porque a gente não políticas públicas. Desculpa, eu não entendi, Pedro. A gente não vê públicas. A não binariedade é meio apagada ainda, né, dentro dos discursos sobre política pública. Mas a gente está despontando aos pouquinhos, isso já está sendo reconhecido. Eu tenho visto muitas pessoas que são influentes, quando vão se posicionar, usarem linguagem neutra também. Então, assim, acho que isso a gente vai conquistar aos poucos. Eu tô bem otimista, na verdade, nesse sentido. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, a gente não tem tempo para não saber, né?
a gente Claro, não não é vergonha nenhuma. Eu acho que vergonha é a pessoa que violenta a outra propositalmente. Quando a gente fala que quer ser tratada de uma forma ou de outra e a pessoa usa pronomes errados, etc. Isso é problemático. Agora, você não saber, você usar um termo errado ou outro, mas estiver disposta, né, a aprender, eu acho que é maravilhoso. A gente, por exemplo, que nós que somos pessoas não binárias, a gente está muito disposta a dialogar. Pelo menos o que eu percebo, né? Porque a gente quer ser compreendida. A gente quer que as pessoas nos compreendam e nos incluam, né? Então, se tiver disposta, a gente vai estar aí para o diálogo. Você ainda vê muito. Se eu vejo o quê? Você vê sobre não binarismo. Dentro da bolha que eu vivo, eu vejo bastante. Eu acho que precisa de plataformas como a sua, por exemplo, que fura um pouco a minha bolha, né? Que está atingindo outras pessoas. Isso é muito importante. Pessoas que têm privilégios darem espaço, né, para essas narrativas e a gente conseguir furar um pouco a bolha. Na bolha que eu vivo, isso está sendo bastante debatido, está sendo bastante discutido. Inclusive, Léo, eu fiquei muito feliz. Eu soube que meu pai é uma professora universitária e ele dá uma matéria sobre sexualidade de gênero. Ele aborda essas nomenclaturas. E as pessoas estão entendendo, estão querendo saber. Isso é fundamental, né? Sim. Você me falou, né, que tem alguns alunos do seu pai aqui assistindo hoje para fazerem um trabalho, né? Eu acho que é isso, assim, toda vez que me convidam, eu sou uma pessoa muito tímida, eu acho importante frisar isso aqui. Eu tava, assim, me arrancando os cabelos hoje para aparecer nesse vídeo. Eu sei que pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas eu tenho aceitado todos os convites que me fazem, né? Aquele dia que a gente foi junta lá na Estácio de Sá, né, para falar para a galera da psicologia. Todo mundo que me convida eu vou falar, assim, mesmo com medo, porque eu acho importante, né, a gente ocupar esses espaços, e já que eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso, eu vou, né? Mas eu vou te confessar que não é fácil. Geralmente eu fico nervosa. Não está nenhum nesse momento, né? O transtorno que a gente está vivendo não é fácil. Mas é preciso. É muito necessário. Até porque nós somos corpos muito vulneráveis, né, dentro da nossa sociedade. Assim. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Pessoas trans binárias ou não binárias, né? É uma estatística muito triste que a gente vive. Então é super urgente a gente tocar nesses assuntos, a gente poder atingir o máximo possível de pessoas, né? Porque é uma questão de urgência de vida ou morte, assim. E tem trans de várias formas, de jeitos que não é respeitado. Tem uma pessoa como referência, que é a Leandrinha. Leandrinha Duarte, eu amo. Eu estou tentando natural, dela. Eu imagino. Concorridíssimo. Mas eu tô né? Porque ela é uma competência Sim. A Leandrinha, ela tem esse recorte, né, de que ela é uma pessoa trans e ela é deficiente, né, portadora de deficiência. Ela é uma pessoa incrível também, eu sigo ela, curto tudo dela, assim, tô sempre ligada nas coisas que ela tá falando, porque ela é tiro, porrada e bomba. Que a gente fala
A gente fala pessoa quando né? A gente é pessoa. Sim. Sim. Sempre aprendo com você também, Pedro. Sim. Né? Então tá tempo e respeitar como ele é. Sim. E você é diferente pra mim. Você sabe disso. Você de luta. Te respeito muito. E você que eu te amo e respeito. A recíproca é verdadeira, Pedro. Você me ensina muito. Você é uma pessoa que eu amo muito, um amigo muito querido. Mas olha só, eu preparei umas outras coisas aqui Eu preparei umas outras coisas aqui para falar. Posso continuar aqui? Pode. Eu queria trazer umas referências, assim, umas coisas interessantes pra gente, porque essa coisa da não binariedade, né? Eu acho que é interessante a gente pensar em um processo que a gente está passando de que o colonialismo, né, a visão colonial, está se acelerando, né, sobre a gente. O capitalismo e várias coisas aí bizarras que vão vir sobre a gente depois desse tempo da pandemia, né? E eu acho muito importante trazer pensamentos de pessoas que estão pensando outras coisas, né? Como a gente vai sobreviver a isso e como a gente vai reinventar o mundo. Eu queria falar sobre o Ailton Krenak, que não é uma pessoa que debate gênero, mas é uma pessoa indígena que fala coisas incríveis. Quem ainda não conhecer, puder pesquisar coisas sobre ele, porque eu acho que o que ele fala tem imbricação também nas coisas que a gente está debatendo sobre gênero e sobre não binariedade, porque ele fala muito sobre como a gente tem que se desvencilhar das verdades que o mundo ocidental europeu colocou pra gente, né? Claro, eu sei que eu sou uma pessoa branca, mas eu vivo aqui no contexto da América Latina e sou uma pessoa descendente de indígenas também. Da necessidade da gente se desvencilhar desse pensamento binário e europeu para nos emancipar mesmo, né? Porque o Brasil, não sei se você sabe, Pedro, quando os portugueses chegaram aqui, os índios foram dizimados, mas eles também trouxeram essa violência de gênero junto com eles, né? A gente tem uma história do Tibira, que foi a primeira pessoa vista como LGBT no Brasil, que era um indígena lá de São Luís do Maranhão, que foi uma pessoa vista como um perigo. E no livro, né, que o padre que escreveu, que relatou esse acontecimento, o padre diz que era um indígena que se comportava como mulher, que falava como as mulheres, etc. E ele foi colocado na ponta de um canhão e arremessado no mar. Enfim, uma coisa brutal. E eu acho que é muito importante a gente resgatar essas narrativas no sentido de perceber o quanto todas as violências que a gente está vivendo, do capitalismo, do machismo, do racismo e da transfobia, elas estão todas relacionadas, né? Elas estão todas relacionadas entre si. Com certeza. Elas não estão dissociadas uma da outra. Então, eu acho importante... Eu não gosto de dizer que é o primeiro índio gay, né? Porque gay é um nome muito... Mas eu acho que é o primeiro índio dissidente, né? Que não estava dentro dessa norma europeia e ele foi assassinado. Então, eu acho muito importante a gente resgatar essas histórias. E lá em São Luís, inclusive, tem uma estátua em homenagem a ele. Eu acho importante a gente falar sobre isso e a gente debater essa descolonização, mas não só no sentido do gênero, né? Porque o gênero é só uma das facetas dessa máquina de moer pessoas. Por isso que eu acho importante, depois eu vou te indicar, eu quero que você chame alguma pessoa trans, negra, né, para falar sobre essa outra perspectiva aqui no seu canal.
Ai, me perdi. Não, a gente tá sozinho. Nossa, Você sério. é um problema. Sim, eu quero falar uma coisa. Nossa, achei que ia durar muito mais tempo. Quero falar, então, só uma coisa rapidamente sobre não binariedade, que é uma coisa que me enche a porra do saco, que é o capitalismo tentando se apropriar da nossa narrativa. Várias marcas aí estão criando coleção não binária, coleção a gênero, roupas não binárias, roupa a gênero, enfim. Isso é muito problemático. Pois é, vão criar outra caixinha para vender roupa, para vender coisa, e eu acho que a não binariedade. Eu acho que exatamente, eu acho que a não binariedade ela tem um potencial para ser uma coisa disruptiva nesse sentido, assim, sabe? Da gente poder falar sobre si e não depender do capitalismo de roupa, de maquiagem. Eu sei que eu uso aqui meu batom, meu brinco, minhas próteses, mas é muito mais sobre a nossa narrativa do que sobre coisas. Porque se a C&A, que fala que faz roupa não binária, fizesse coisas não binárias de verdade, eles vão abolir a seção masculina e feminina da loja deles. E é uma coisa que eles não fazem. Então, eu acho muito importante a gente não, as pessoas que estão pensando sobre não binariedade, não cair nessa ladainha das marcas, que fala arte, não sei o que lá, alguém falou que dá arte trans, não tem isso, sabe? A gente tem que quebrar a caixinha e não criar outra. Tá acabando o que você falou, né, Pedro? Eu vou, então... Eu queria muito falar sobre algumas pessoas que passaram pela minha vida e que eu tenho muita gratidão por ter, enfim, mudado a minha cabeça, né, e me feito pensar todas essas coisas que eu penso hoje e que eu preciso falar porque a gratidão é imensa. Que é Sarah Elton Panambi, que é Michele Mattiusi, que é J. Mombassa, que é Pedra Costa, que é Jogada Away, a Jogada, minha amiga. Rosa Miranda, uma mulher negra que faz cinema aqui da UF, uma referência para nós. Indianara Siqueira, que é uma pessoa trans que está ali na linha de frente e cuidando, né, da população trans aqui no Rio, uma pessoa que, nossa, dá vontade até de chorar de falar dela. Eu considero a Indianara como se fosse uma mãe para mim. E tem a Tatiana do Nascimento, que é uma poeta, musicista, negra e lésbica, que ela tem poesias marginais que falam sobre nossa vivência, que são, nossa, incríveis, e eu queria ler uma poesia dela para todo mundo hoje. O nome da poesia é Apocalipse Queer. Vamos lá. Nós vamos destruir tudo o que você ama, e tudo que se chama amor, nós vamos destruir. Porque você chama amor a pátria, o que é racismo. Você chama amor a Deus, o que é fundamentalismo. Você chama amor pela família, o que é sexismo homofóbico. E você chama de transfobia de amor à natureza. Você chama de amor pela segurança, o que é militarismo. E o capitalismo se chama de amor pelo trabalho. E o que se chama de amor à humanidade é especismo. E esse seu amor pela palavra, na real, é só um caso histórico de má tradução. Que conveniente chamar Deus de ele. Mas se liga, nós somos o seu apocalipse queer. E o que se chama de amor pela liberdade, pela justiça, essa sua ideia de civilização é assassinato, é genocídio. Quer matar tudo que ri, goza, tudo que dança. Quer matar a gente. Mas a gente vinga, que nem semente daninha. A gente sobrevive. Tá vendo? Já começou. Sente a pulsação vibrando o chão. É o beat do nosso coração.
Porque a gente que você amaldiçoa em nome do seu amor doentio, normativo, segregador, a gente que é amante, a gente é que vive e espalha amor. Ai, meu Deus! Tatiana Nascimento dos Santos, procurem saber essa pessoa maravilhosa. E assim, como eu trouxe esse debate, né, sobre não binariedade aliada às questões de classe, né, eu acho importante também trazer uma fala do Brecht, que ele fala que o fascismo, e claro, né, todos os seus desdobramentos, que é o racismo, a misoginia, a LGBTfobia, o capacitismo, ele é a forma mais crua e mais descarada, mais opressiva do capitalismo. Mas não se pode levar a sério quem denuncia as brutalidades do fascismo, mas não combate o capitalismo. Porque esses não são contra as relações de produção que produzem a barbárie. Eles são apenas contra a barbárie. Sejamos trans, sejamos não binários, bichas, sapatões e anticapitalistas, acima de tudo. Tá? Essa é a mensagem. Ai, gente, vocês estão comentando aqui maravilhosas. Quero ler tudo. Ó, tem muito. E aí, fala aí, Pedro. Tem muito gente aqui. Tem, queria ler. Leia um pouquinho. Ai, Rosa Miranda falou. A Júlia, querida, Tocochona, amo. Beijo, Tocochona. Eu vi que o Arthur Bragante estava aqui também. Beijo, Letrux. O nosso carnaval no Tocochona foi inesquecível, né, Pedro? Nossa, ai, tomara que a gente possa viver outro carnaval, porque, nossa, minha vida sem carnaval, uó, não consigo nem imaginar. A Júlia falou aqui, desafio de compreender que se a opressão de gênero atravessa as classes, as divisões de classe atravessam as posições de gênero também. Claro, por isso que é importante a gente pensar num feminismo interseccional, né? O nome disso é interseccionalidade. É quando você pensa no indivíduo que é atravessado por todos os eixos de opressão, e não porque o racismo é acima da homofobia, que é acima... Não existe hierarquia, né? Para quem leu Bell Hooks, para quem leu Angela Davis, a gente sabe que não existe hierarquia de opressão. O que existe é um sistema que as opressões se entrecruzam. Ah, a Luz está aqui também, a filha da Mônica. Ô, Luz, beijo. Eu amo você também, viu? David Ganner, querido, artista também, potente. Vitor Junger, artista. Nossa, só tem artista nessa live. Só as artistonas. Fábio Goulart, né, um querido lá da yoga e de Petrópolis também. Eu acho muito legal o Fábio, porque as pessoas têm um estereótipo sobre pessoas da yoga serem super paz e amor e serem, né, Haribo. E o Fábio, ele desconstrói isso, né? Ele tira porrada de bomba, ele faz yoga mandando bombas nas redes sociais. Eu amo. Também. Deixa eu ver mais comentários aqui. Caio que morou aqui comigo. Artista. Ô, Léo, mas você falou que aí pra gente não... A luta LGBT, quando eu falo da luta LGBT, eu falo muito também. Claro. A forma de hierarquização é um modelo capitalista. Exatamente. O capitalismo, ele, na verdade, ele se alimenta dessas opressões. Porque, assim, do que serve a opressão de raça, né? Para você criar um grande exército de mão de obra barata. O capitalismo, ele usa essa questão da divisão de raças, né, que foi criado pelo capitalismo, para subjugar uma etnia, né, várias pessoas,
de forma a conseguir mão de obra escrava, mão de obra barata. Então, assim, e a misoginia, por exemplo, é um outro eixo de opressão que serve para a manutenção do capitalismo também, de forma a conseguir o trabalho doméstico e o trabalho reprodutivo gratuito, que é o que as mulheres exercem, né, na sociedade majoritariamente. Óbvio que tem mulheres que já estão, né, fugindo dessa cilada, mas, querendo ou não, a maioria das mulheres ainda vivem sobre essa opressão, né? Então, assim, todas essas opressões, o capacitismo, por exemplo, que você é uma pessoa que pode falar sobre isso, o que é o corpo que é visto como incapaz, né? O corpo que não pode produzir, ou seja, dentro do capitalismo, ele também tem menos valor. Então, assim, as vidas que têm menos valor dentro do capitalismo vão ser oprimidas. E dentro do contexto que a gente está vivendo dessa pandemia, isso me assusta muito e me dá medo, assim, para te falar a verdade. Porque a nossa vida é vista, né, como menos importante. Como nada, Então, assim, tem uma matéria, um estudo da Universidade de Minnesota, que diz que pessoas não binárias têm 1/3 de chance de procurar um médico quando tem algum problema, com medo de sofrer algum tipo de discriminação, né, e tal. E tem um vídeo de uma enfermeira nos Estados Unidos essa semana chorando, um vídeo muito forte, assim, dela dizendo que estavam escolhendo quem ia poder usar aparelho lá ou não, né, o aparelho de respiração artificial e tal, e que estavam deixando pessoas negras, pessoas latinas, as minorias, né, morrerem. Então, assim, uma coisa que me preocupa é como a gente vai se organizar para não deixar os nossos corpos, que são corpos vistos como corpos que não importam, como a gente vai se organizar para a gente não morrer, sabe, nesse contexto que a gente está vivendo agora. Léo, eu quero fazer uma fala final. Galera, não sei, eu acho que a gente pode desenvolver esse assunto, quem quiser puxar assunto, conversar mais no inbox, pode me chamar, tô sempre aí. Eu não tô respondendo assim muito, porque eu tô com umas ansiedades aí por causa da pandemia. Mas eu tô sempre aberta aí ao diálogo. Pedro, a gente pode fazer outra live que a gente pode desenvolver várias questões aqui que ainda ficaram por falar. Vou te indicar várias pessoas para você falar, pessoas que vão poder dar outras perspectivas sobre as coisas, né? Carla Tavares está aqui, eu preciso mandar um beijo para ela também, que é uma pessoa que, assim, como viemos do Egito, mudou a minha vida. Gata, você não sabe como você mudou a minha vida. Enfim, dito isso, eu posso continuar. E é isso, estou sempre aqui. Obrigado pelo convite, Pedro. Vamos continuar nossos diálogos. De vida, de personalidade. Você me ensina muito. Você também, Pedro. E parabéns pelo esse projeto que você tá tocando aí, cada dia conversando com uma pessoa diferente, né? Falando sobre arte, sobre cultura, sobre pessoas com deficiência, né? Os desafios, as vitórias. Eu acho muito importante esse trabalho que você está fazendo. Espero que frutifique muito e que, eu não sei se já pode falar. Curiosidade. A gente podia fazer uma de perguntas, com certeza. Tá bom, meu amor. Eu amo. Obrigado a você. Te amo muito. Se cuidar. Alguém dá um print. Faz assim, Pedro. Alguém dá um print aí. Alguém printa. E depois me manda no inbox. Coraçãozinho. Alguém já deve ter printado. Beijo, meu amor. Beijo. Cuida. Também. Essa live vai no meu É isso, gente. Curte a página do Pedro no Facebook.
Pedro Fernandes. Arroba O Pedro vai ser nosso futuro senador, deputado. Esse ano ele já vai ser nosso vereador lá em Petrópolis, com toda certeza. Mas